Então, continuando, eu coloquei em vermelho porque a gente já venceu esses dois primeiros tópicos iniciais, agora a gente vai para o terceiro, equações diferenciais de terceira ordem. Basicamente é uma sequência, só aumento de ordem da aula passada. A passada a gente tinha até derivados de segunda ordem, então a gente tinha equações diferenciais de segunda ordem. Hoje a gente vai ter equações diferenciais de terceira ordem, uma vez que a gente vai trabalhar com equações com até derivada terceira. A mesma ideia da aula passada, uma extrapolação. A gente vai agora para polinômio de terceiro grau. Então, basicamente, aqui é uma equação diferencial de terceira ordem, seguindo o mesmo ritmo. A gente tem uma derivada terceira de y, mais um a vezes uma derivada segunda de y, mais um b vezes derivada primeira de y, mais c vezes y, igual a uma função f de x. Beleza? Aí, essa aqui seria um caso geral de uma IDO de terceira ordem, só que a gente vai trabalhar só com o caso homogêneo. O caso não homogêneo a gente deixa para depois, nas próximas aulas, utilizando as transformadas de Laplace. Só lembrando que agora a gente tem uma terceira constante, a, b e c, são números reais, certo? Então, aqui uma EDO de terceira ordem com coeficientes constantes. E a f de x é uma função real qualquer. Então, a gente está procurando, nesse primeiro momento, a f de x igual a zero, para a gente trabalhar com as equações homogêneas. As não homogêneas, como eu falei, a gente vai ver na semana que vem. Provavelmente na semana que vem. Beleza? Então, a gente vai trabalhar uma derivada terceira de y, mais um a derivada segunda de y, mais um b derivada segunda, mais um b derivada primeira de y, mais cy. Se vocês preferirem, pode colocar y 3 linhas, mais a y 2 linhas, mais b y linha, mais cy igual a zero. Beleza? Pode ser uma boa. Eu prefiro usar quando passa da derivada segunda, na verdade passa da derivada primeira, eu prefiro usar a notação de Leibniz, certo? Não aquela baseada na notação de Newton. Gosto. Questão de gosto. Não faz diferença qual tá mais certa ou mais errada. Beleza? Então, seguindo, a gente vai fazer a mesma mudança que a gente fez anteriormente, só que lá para as equações de segunda ordem, ia só até lambda ao quadrado. Hoje a gente vai ver até lambda ao cubo. E o que acarreta isso? Tem um problema que a gente não tem uma equação, entre aspas, né? Equação de Bhaskara para polinômio de terceiro grau. A gente só tem para segundo grau. Terceiro grau, aquele processo que tem que identificar uma raiz, dividir o polinômio pela raiz para diminuir o grau do polinômio, para depois jogar em Bhaskara, já que vai cair do segundo grau do terceiro grau para o segundo grau, a gente joga Bhaskara no do segundo grau. Beleza? Então, qual que é a troca que a gente efetua? Derivada terceira vira lambda ao cubo, derivada segunda vira lambda quadrado, derivada primeira vira lambda e o y vira 1. Mesmo esquema. Então, para fugir das integrais, a gente faz essa substituição. No caso homogêneo. Beleza? Para o caso não homogêneo, a gente vai ver na próxima aula com as transformadas de Laplace. Então, como que fica? A nossa equação diferencial, que era de terceira ordem, vira um polinômio de terceiro grau. Derivada terceira de y mais a, derivada segunda de y mais b, derivada de y mais cy é igual a lambda cubo mais a lambda quadrado mais b lambda mais c igual a zero. Então, sai de uma equação diferencial de terceira ordem para um polinômio de terceiro grau. A gente chama esse polinômio de característico também, né? Ou equação característica, ou polinômio característico. Só não pode confundir com o polinômio característico dos autovalores e autovetores. São coisas diferentes, né? A gente tem até 3 raízes reais. Lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Ok? Como que a gente determina? Porque a gente não tem, como eu falei, a gente não tem fórmula de Bhaskara para polinômio de terceiro, quarto, quinto e sexto grau. Por aí vai. Como a gente está no terceiro grau aqui, então vai definir para o terceiro grau. Então a gente precisa do procedimento de determinação das raízes. Então quando a gente usa? Quando a gente tem grau maior ou igual que 3. Nesse caso, um grau 3. Primeira coisa que a gente faz. Como a gente tem o primeiro elemento sempre igual a 1, então a gente vai fazer o seguinte. Determina todos os divisores do C. O C é o termo independente aqui do polinômio. Determina todos os divisores. O C é igual a 7. Então é o mais menos 1 e o mais menos 7 apenas. C é igual a 18. Então, mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, mais menos 6,
mais menos 18. 9 e mais menos 18. Beleza? Determina todos os divisores, mais e menos, o positivo e o negativo, desse Czinho aqui, que é o número sozinho. Beleza? O termo independente. Depois disso, vai sorteando ou vai substituindo no polinômio cada um dos divisores, até achar a primeira raiz. O primeiro que você substituiu no polinômio e deu 0 na resposta final é a primeira raiz. Pega essa raiz e divide o polinômio geral aqui pela raiz. Então, divide por x menos a raiz, se for o método da raiz, que é mais longo, ou só pela raiz que acabou de calcular, se for no método do Briot-Ruffini. Beleza? Então, os dois métodos eu vou fazer nos exercícios, o do Briot-Ruffini, que é mais rápido. Ok? Mas se achar melhor fazer o da raiz, não tem problema, faz a raiz. Mas o Briot-Ruffini é muito mais rápido, muito mais simples. Beleza? E aí, diminuindo o grau do 3, cai para o 2. 2 dá para usar Bhaskara. Ou soma em produto. Beleza? Então, qual que é a novidade? Entre aspas, a novidade, a gente já viu isso em cálculo básico, em cálculo 1, e 2 e 3. Realmente a redução do polinômio com base nos divisores do C. Então, dito isso, a gente consegue calcular os três lambdas. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Então, diferente da semana passada, a gente só tinha 2 possibilidades, aqui a gente vai ter 3 possibilidades, referentes às igualdades dos lambdas. Então, a primeira possibilidade é quando todos os lambdas são diferentes. Lambda I é diferente de lambda J, ou seja, todas as raízes, ou todos os lambdas, são diferentes. A gente tem o caso mais simples, que seria o quê? Y, a solução final é Y igual a K1, E elevado a lambda 1x mais K2, E elevado a lambda 2x mais K3, E elevado a lambda 3x. Esse primeiro caso onde todas as raízes são diferentes, certo? Raízes da onde? Desse polinômio aqui característico, certo? Segundo caso, quando a gente tem duas iguais e uma diferente. Então, as duas primeiras são iguais, tanto faz a ordem das igualdades, mas duas delas são iguais e são diferentes da terceira. Então, a gente tem a seguinte solução da equação homogênea. A gente vai ter mais ou menos igual ao parecido da semana passada, quando a gente tinha duas raízes iguais, com um terceiro termo. Então, se o lambda 1 é igual ao lambda 2, que está dizendo aqui, então vai ficar K1 e na lambda 1x, mais K2, não posso colocar e na lambda 1 de novo, porque já está aparecendo aqui no começo. Então, para deixar linearmente independente, a gente multiplica por x, igual a gente fez semana passada. Então, fica K2, x e na lambda 1x. Lembrando que lambda 1 é igual a lambda 2. Tanto faz colocar, então, aqui lambda 1, ou lambda 2, ou simplesmente lambda. Certo? As duas são iguais. Mas, como lambda 3 é diferente dos dois, não preciso multiplicar por x. Então, são mais K3 e na lambda 3x. Beleza? Esse é o segundo caso. Quando duas raízes são iguais, diferentes da terceira. E o terceiro e último caso, né, onde todos são iguais. Certo? Se todas elas são iguais a um certo lambda, a gente tem que fazer aquele procedimento de deixar todos os termos linearmente independentes. Então, o que eu fiz do primeiro para o segundo, já que repetiu? Multipliquei por x. Se eu vou repetir de novo, então multiplico o segundo por x. Então, vai ficar o quê? Y igual a K1, E na lambda x, mais K2x, E na lambda x, mais K3x quadrado, E na lambda x. Todos os lambdas são iguais. O que eu fiz para deixar linearmente independente? Da primeira para a segunda eu multipliquei por x, da segunda para a terceira eu multipliquei por x de novo. Ficou x quadrado. Beleza? Vamos começar aqui, certo? Primeiro, então prestem um pouco mais de atenção aqui, porque a resolução do exercício é que a gente vê tudo acontecendo. Então a gente tem a nossa equação diferencial, derivada y 3 linhas, menos 4y 2 linhas, mais y' mais 6y igual a 0. Com y de 0 igual a 3, y' de 0 igual a 1, e y 2 linhas de 0 igual a 2. Então, são três condições iniciais. Condição inicial para a função, condição inicial para a derivada e condição inicial para a derivada segunda. Beleza? Então, infelizmente, a gente vai ter que calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Que coisa? Faz a substituição. Derivada terceira vira lambda cubo, derivada segunda vira lambda quadrado, derivada primeira vira lambda. Certo? E o y vira 1. A nossa função inicial, que era y 3 linhas, menos 4y 2 linhas, mais y' mais 6y igual a 0,
virou o seguinte polinômio, y ao cubo, lambda cubo, menos 4 lambda quadrado, mais lambda mais 6 igual a zero. Beleza? Quais são as possíveis raízes? Todos os divisores do número sozinho, aqui do C, do número independente C. Então, a gente tem várias. São 8. Mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3 e mais menos 6. Tem que considerar os negativos também, tá, pessoal? Às vezes a gente tem ali, no primeiro, a gente vai no mais 1, esquece de ir no menos 1 e o menos 1 que é a raiz, certo? Então tem que fazer o mais e o menos. O que a gente faz agora? Já identificamos as possíveis raízes, o próximo passo é começar a testar. Vai testando. Eu sempre começo pelo mais menos 1, depois mais menos 2, e assim vai sucessivamente. Então, eu vou começar pelo mais 1. Como a gente testa? Joga neste polinômio aqui, lado esquerdo, joga o 1 no lugar do lambda. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, ou, desculpe, 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 1, que é só substituir lambda, mais 6. Isso aqui vai dar 1, menos 4, menos 3, com mais 1, menos 2, menos 2 mais 6, mais 4. 4 é diferente de 0. Beleza? Não é raiz. Então, lambda igual a 1 não é raiz. Vamos jogar agora um menos 1. Menos 1 vai ficar menos 1 ao cubo, menos 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais vezes menos 1, mais 6. Esse menos 1 ao cubo dá menos 1. Esse mais 1, menos 1 ao quadrado fica mais 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 1 com menos 4, menos 5. Mais com menos, menos 1. Então, menos 5, menos 1, menos 6. Com mais 6, 0. Achei a nossa primeira raiz. Então, lambda 1, nossa primeira raiz é igual a menos 1. Beleza? Tudo bem? Então, voltando aqui. Achamos uma raiz. Próximo passo agora é dividir este polinômio aqui inicial por esta raiz, para diminuir, sair de um grau 3 para um grau 2, a gente consegue usar Bhaskara ou subproduto e já temos as duas últimas raízes. Como a gente vai fazer divisão? Então, eu vou fazer aqui por Breuer-Ruffini, porque é muito mais rápido e muito mais fácil. Então, tá lá a nossa chave. Menos 1, que é a raiz. No Breuer-Ruffini, pega o próprio valor aqui e substitui aqui na chave. Aqui, esse 1 é o coeficiente do x do lambda cubo, menos 4 é o coeficiente do lambda quadrado, 1 é o coeficiente do lambda e 6 é o 6. Se tiver faltando algum, por exemplo, se não tivesse esse lambda, tinha que colocar 0 no meio, tá bom? Então tem que completar com todos os coeficientes. Primeiro passo, esse 1 desce sem fazer nada. Então ele desce aqui, ó, sozinho. Desceu. Beleza? Ó, desce o 1. Só desce o 1 vermelho aqui. Próximo passo, pego esse menos 1, multiplico pelo 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1, dá menos 1, mais esse 4. Então vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1 mais menos 4 dá menos 5. Esse menos 5 cai embaixo do 4, aqui, ó. Cai aqui embaixo. Beleza? Eu vou fazendo isso até o final. Próximo. Menos 1 vezes menos 5 fica mais 5. Mais 5, somo com esse mais 1. Mais 5 mais 1, mais 6. Cai embaixo do 1. Beleza? Próximo. Menos 1 vezes mais 6 fica menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Cai embaixo do 6. 0. Beleza? Tem que dar 0 no final, tá, pessoal? No último termo tem que dar 0, porque a divisão é exata, ok? Nisso, o que a gente conclui? A gente tem o nosso novo polinômio que a gente tem que calcular as duas raízes, que é qual? Ou melhor, são quais? Não, é o polinômio. Qual o polinômio é? Como desceu, né, do terceiro para o segundo grau, fica lambda quadrado, menos 5 lambda mais 6. Ó, lambda quadrado, menos 5 lambda mais 6. Igual a 0 para achar as duas outras raízes. Aqui, por soma produto, dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5, 2 e 3. Então, ó, as raízes de lambda quadrado menos 5 lambda mais 6 é lambda 2 igual a 2, lambda 3 igual a 3. Então, a gente tem, a gente tem lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 2, lambda 3 igual a 3. Agora a gente tem aquele problema, a gente vai substituir na solução geral, certo? Mas a gente vai ter que calcular o K1, K2 e K3. Por sorte, a gente tem 3 condições iniciais. Y de 0, Y linha de 0 e Y duas linhas de 0. A gente vai desenvolvendo. Só que o problema, o que acontece aqui, vai ficar muito longo. Por quê? Tem que calcular a derivada primeira, depois a derivada segunda, depois a derivada... Não, a função... Depois derivada primeira, depois derivada segunda e resolver o sistema. Então, lá a gente vai ter, a nossa solução ficou K1 e na menos x, já que o lambda 1 é menos 1, mais K2 e na 2x,
para que o lambda 2 igual a 2, mais K3 E na 3x, porque o lambda 3 é igual a 3. Beleza? Então, usando as condições iniciais. Esse aqui, como ele é um pouquinho mais longo, eu joguei na calculadora, ou no Excel, não lembro, foi na calculadora, já obtive os resultados, tá, pessoal? Mas eu vou montar aqui com vocês o sistema, fiquem tranquilos. Tá, a montagem só não tá a resolução do sistema. Então, para todos, aqui a gente tem as três equações. Então, a equação, que é essa aqui, eu só repetir. Aí eu já derivei aqui embaixo, beleza? A derivada exponencial é só, por exemplo, desce o que está multiplicando o x aqui. Então, se é menos, desce o menos para cá. Se é 2, desce o 2. Se é 3, desce o 3. Derivada exponencial normal. Fica menos K1E na menos... A derivada primeira, né? Menos K1E na menos x, mais 2K2, que o 2 desceu. 2K2E na 2x, mais 3K3E na 3x. Aí a derivada segunda, derivada da derivada, desce de novo. Já tinha um menos, fica mais. Então, fica K1E na menos x, mais, já tinha um 2, desceu mais um 2, 4K2 e na 2x, já tinha um 3, desceu mais um 3, 9K3 e na 3x. Então, antes de substituir as condições, eu calculei as duas derivadas e montei a função aqui para ficar um sistema. Agora, a gente substitui as condições iniciais. A primeira condição inicial, quando coloca 0 no x, o y vale 3. Quando coloca 0 no x, o y' vale 1, e quando coloca 0 no x, o y duas linhas vale 2. Beleza? Essas são as condições iniciais. Y de 0, 3, y' de 0, 1, y duas linhas de 0, 2. Ok? E aqui eu só substituí. Coloquei 0 no lugar do x, 0 no lugar do x, 0 no lugar do x. Aqui, ó, 0, 0 e 0. 0 no lugar do x, 0 no lugar do x, 0 no lugar do x. Ótimo. Todos os z's elevados a 0 vão dar 1. Então a gente só fica com os K's. Então fica 3 igual a K1 mais K2 mais K3. 1 igual a menos K1 mais 2K2 mais 3K3. E 2 igual a K1 mais 4K2 mais 9K3. Isso você joga no Excel, joga na Prime ou na HP qualquer, ela vai calcular, e o K1 para esse sistema, K1 vale 1,25, K2 vale 3 e K3 vale menos 1,25. Então fica y igual a 1,25 e na menos x, mais 3 vezes e na 2x, menos 1,25 e na 3x. Essa é a solução da equação linear de terceira ordem homogênea da letra A. A letra B, só recordando a letra B, eu copiei aqui, a derivada terceira, y 3 linhas, menos y 2 linhas, menos y', mais y, certo, igual a 0, com... Aqui a gente tem condição inicial de contorno, y de 0 igual a 1, y de 1 igual a 2, e o y de 2 igual a 0. Mesmo esquema, início, começa da mesma forma. Atribui derivada terceira igual a lambda cubo, derivada segunda igual a lambda quadrado, derivada primeira igual a lambda, e a função y, só o y igual a 1, beleza? Derivada terceira igual a lambda cubo, derivada segunda igual a lambda quadrado, derivada primeira igual a lambda, e o y igual a 1. A gente vai ter o seguinte polinômio característico, o polinômio característico ou equação característica. Lambda cubo menos lambda mais 1 igual a 0. Novamente, polinômio terceiro grau, tem que achar uma raiz. Como a gente acha uma raiz? Aqui é um pouquinho mais fácil, porque o C é 1. Então, a gente só tem duas possíveis raízes, mais ou menos 1. Beleza? Então, menos 1, será que é a raiz? Vamos lá. Menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, né? Vezes menos 1, mais 1. Então, aqui vai dar menos 1, certo? Menos 1. Esse menos 1 fica mais 1 porque é o quadrado. Com esse menos na frente, então fica menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos com menos, mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Com mais 1, 0. Então é raiz. Primeira raiz, lambda 1 igual a 1. Beleza? Vamos lá para o Breuer-Ruffini. Mesmo esquema. Coloquei, ó, vejam, mudou agora. Coloquei o 1. Qual o número que está multiplicando lambda ao cubo? 1. Quem está multiplicando lambda ao quadrado? Menos 1. Quem está multiplicando lambda? Menos 1. E o 1 de novo aqui aparece. Beleza? Procedimento Breuer-Ruffini. O primeiro sempre cai direto. Não faz nenhuma conta. Ele cai direto. Cai 1. Aí faz 1 vezes 1 mais 1
Mais 1 com menos 1, 0. Cai embaixo do que do menos 1. De novo, 1 vezes 0, 0. 0 menos 1, caiu menos 1 aqui embaixo. Beleza? E por fim, 1 vezes menos 1, fica menos 1 com mais 1, 0. Caiu 0 aqui embaixo. Ok? Tudo bem? Então, lambda quadrado, lambda, e aqui termo independente igual a 0. Como fica o nosso polinômio? Lambda quadrado menos 1. Beleza? Esse aqui é mais rápido. Lambda quadrado menos 1. Então, a gente tem o seguinte. Do lambda quadrado menos 1, a gente tira o segundo lambda é menos 1 e o terceiro é mais 1. São as duas raízes de lambda quadrado igual, menos 1 igual a 0. Jogo 1 para a direita, tira a raiz quadrada dos dois lados, fica raiz, lambda igual a mais menos raiz de 1. Então, mais menos 1. Então, vejam aqui. A gente tem uma repetição. Lambda 1 igual a 1 e lambda 3 também igual a 1. Então, é o caso 2. Lambda 1 igual, troquei aqui a ordem, né? Lambda 1 igual a lambda 2, igual, diferente do lambda 3. Lambda 1 e lambda 2 igual a 1, iguais a 1, melhor dizendo, e o lambda 3 igual a menos 1. Só troquei a ordem aqui, pessoal, tá? Não tem problema nenhum, só troquei aqui. Aqui eu acabei me confundindo na hora de copiar aqui, tá? Assumem, só voltando aqui, normal, blá, blá, blá. Chega lá, faz o Brillo-Ruffini, temos que as três raízes. Ah, não, sim, lambda 1, a lambda menos 1, lambda quadrado menos 1 igual a 1, então lambda 2 igual a 1 para ficar igual a lambda 1, igual o próximo slide, e lambda 3 igual a menos 1. Então a gente tem que lambda 1 igual a lambda 2, que ambos são iguais a 1, e o lambda 3 igual a menos 1, diferente dos outros dois. Lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1, e lambda 3 igual a menos 1. Ok? Aí o que a gente tem? Aqui a solução final, a solução geral. K1 vezes E na X mais K2X, já que está repetindo, né? A exponencial, vezes E na X. Então, para manter a independência linear, a gente precisa multiplicar por X quando repete. Mais K3E na menos X, que é o lambda 3. Beleza? Próximo passo agora é substituir as condições iniciais de contorno. Então, aqui não, né, na letra B não usa derivada, é uma condição inicial e duas de contorno. Então, a gente tem lá, quando x igual a 0, o y vale 1, quando x igual a 1, o y vale 2, e quando x igual a 2, o y vale 0. E são as condições de contorno lá do começo do exercício. Então, basicamente, só fiz, né? Então, aqui, coloquei 0 no x na equação, então 0. Aqui, como tinha um x multiplicando, tá vendo aqui, ó? Coloco 0 também, 0 no expoente e 0 no expoente. Beleza? Coloco 1 no expoente, 1 aqui multiplicando 1 no expoente, 1 no expoente. Então ficou 2 igual a K1 vezes E na 1, mais K2 vezes 1 vezes E na 1, K3 vezes E na menos 1. Então vejam, E na 1 e E na menos 1 são números. Então fica mais difícil de calcular esse sistema. Na mão. Na calculadora, no Excel, fica rapidinho. Aí 0 é igual a K1 vezes E ao quadrado, mais K2 vezes 2E vezes K2 vezes 2E ao quadrado, mais K3 vezes E elevado a menos 2. Beleza? Tudo bem? Que o próximo passo agora é só, por exemplo, aqui 0, cancela esse termo. E organizar o resto. Então ficou, ó, como o do meio aqui é vezes 0, ele sumiu, então não tem K2 na primeira equação, certo? Os E elevado a 1 são todos iguais a 1. Desculpa, E elevado a 0 são todos iguais a 1. Beleza? Aí fica K1E na primeira, fica E. Aí 1 vezes E na primeira, E vezes K2. E E na menos 1, K3. Beleza? E o último 0 igual a E ao quadrado, K1 mais 2E quadrado, K2, mais E na menos 2, K3. Joga no Excel ou na calculadora esse sistema, certo? A gente tem as seguintes soluções. K1 igual a 1,6307, K2 igual a menos 0,8096 e o K3 igual a menos 0,6307. Agora, só substituindo esses três termos aqui, os Ks. Então, a nossa resposta final para esse exemplo, a letra B, fica 1,6307 E na X, menos 0,8096 X, E na X, veja que tem um X aqui no meio, para manter a independência linear entre os exponenciais, menos 0,6307 E na menos X. Vou começar pelo mais 1. 1 vai ficar 1 ao cubo mais 1, com esse menos 1, 0. Esse menos 1 com esse mais 1, 0. Pronto, já ajustei tudo.
Beleza? E aí volta tudo à normalidade. Só tirei o menos aqui, tá? Então tá perfeito. Aí fica lambda 1, que é o primeiro a identificar, primeiro a ser identificado, é igual a esse outro lambda 2 aqui. Aí fica na ordem correta. Beleza, pessoal? Então, vamos trocar lá a derivada terceira pelo lambda ao cubo, derivada primeira pelo lambda ao quadrado, desculpa, derivada segunda pelo lambda ao quadrado, e derivada terceira pelo lambda, e o menos y vira menos 1. Beleza? Fazendo as trocas. Beleza, menos 1. Tinha esquecido de trocar o menos y por menos 1. Então, calcular as três raízes. Por sorte, o C é menos 1. Então, só tem dois divisores, mais e menos 1. Beleza? Possíveis raízes, mais e menos 1. Eu já fui direto na certa, que é qual? X igual a mais 1. Então, o P de mais 1 fica 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado. Então, aqui fica 1 menos 3, menos 2. Com mais 3, fica mais 1. Com menos 1, 0. Pronto, a primeira raiz já é lambda igual a 1. Ok? A raiz que eu estou dividindo, beleza? Aí aqui vem os coeficientes do polinômio aqui de cima, desse polinômio. 1, menos 3, 3 e menos 1. Beleza? Primeira coisa, sempre desce, pessoal, o primeiro elemento aqui sempre desce sozinho, sem fazer nada. Então desceu, ele fica 1 vezes esse 1 vermelho, fica mais 1. Mais 1 vezes menos 3, desculpe, mais 1 menos 3, menos 2. Caiu menos 2 aqui. Aí vai 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 3, caiu mais 1 aqui. Beleza? Aí 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0, caiu 0 aqui embaixo. Certinho. Divisão exata, porque a resposta foi 0. Então, qual é esse polinômio aqui? É lambda quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a 0. Fazendo Bhaskara ou soma e produto, dois números multiplicados dão mais 1, e somados dão 2, só dá para ser o mais 1 e o mais 1. São desse polinômio raiz dupla com de cima raiz tripla. Então, o que a gente tem? A gente tem que as três raízes são iguais. Como seria, eu repeti aqui, todas as três raízes iguais a 1, então a solução geral fica sendo K1 na x, mais, como eu não posso ter e na x de novo, por isso que a gente multiplica por x, K2x na x, mais K3x quadrado, epa, K3x quadrado, só tirar aqui o x, K3x quadrado e na x de novo. Então vejam que daqui para cá eu multiplico por x, já que repete o expoente. Daqui para cá eu multiplico por x de novo, já que repete o expoente. Beleza?